colossal. Tem? É. Bom dia a todos. Mais uma edição de Um Diálogo na Web. Hoje o tema é a cidade de São Paulo, os problemas urbanos da cidade de São Paulo, do padrão de urbanização que se consolidou nessa imensa região metropolitana na qual vivemos, se não todos, grande parte do que nos assiste hoje. Evidentemente que esse tema virou dramático depois do acontecimento de 1º de maio, o último incêndio e desabamento de um prédio de valor histórico importante, aqui ao lado da Fundação, no Largo do Paissandu. Isso tornou o problema mais dramático, mas o problema é crônico e ele merece ser debatido e conhecido a fundo. E com esse objetivo trouxemos aqui 3 pessoas que são especialistas no tema. E quando eu falo especialistas, não são apenas pessoas que têm conhecimento acadêmico sobre o tema, mas têm vivência em relação ao tema. Eu começo pela Elizabeth França, que está aqui ao meu lado. Todos estão ao meu lado direito. Mas, a primeira pessoa é a Elizabeth, que é arquiteta e urbanista. Ela é diretora de Planejamento e Projetos da CDHU, professora do curso de arquitetura da FAAB e tem uma trajetória ainda mais longa no setor público, na gestão pública estadual e municipal. Nabil Bonduque, logo a seguir, é outra pessoa que reúne credenciais acadêmicas, é professor da FAU, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor titular, foi vereador, foi secretário, foi autor, relator dos projetos do plano diretor aprovados em 2002 e 2014, portanto, a pessoa que conhece e vive profundamente o tema do urbanismo na cidade. E o Raul Justilores, que está aqui a uma certa distância. Olá, Raul. Olá. Obrigado pela presença. É redator-chefe, é hoje redator-chefe da Vejinha, da Veja São Paulo. Escreveu um livro que eu não li ainda, mas deveria ter lido, porque dizem que é muito bom, que é o São Paulo nas Alturas. Me corrija se estiver errado. Mas que, em parte, responde como é que produzimos essa cidade que temos hoje. Faz um sobrevoo sobre o desenvolvimento urbano e arquitetônico da cidade, me parece que com foco nos anos 50 e 60, nos marcos do que foi o modernismo nesta área. Fiz um razoável resumo do teu livro? Sim, perfeito. Então tá bem. Então, para quem não leu, está razoável. Para quem não leu, olha, para quem não leu, está razoável. 10ª edição. Então, apresentados os 3 convidados, eu gostaria de dizer às pessoas que elas podem participar dessa conversa, enviando perguntas, seja pelo Facebook da Fundação, o chat, né, do Facebook da Fundação, estamos ao vivo pela internet, ou então pelo e-mail alvivo@fundaçãofhc.org.br, Fundação FHC, tudo junto, sem cedilha e sem acento. Muito bem, primeira pergunta para dar o pontapé inicial. Como chegamos aonde chegamos? Quer dizer, o que produziu em São Paulo esta cidade que temos hoje, que é uma cidade que, para falar em uma frase, se caracteriza por uma tendência que já vem dos anos 70, 60, de esvaziamento da sua área central, que é uma área onde se concentram os empregos e a infraestrutura, um enorme espraiamento urbano, distantes periferias, onde se concentra a população mais pobre da cidade. Os problemas que daí derivam são conhecidos. Tem o problema da desocupação ou ocupação ilegal no centro, de prédios, mas não, digamos, esse é um pequeno retrato dos problemas urbanos de São Paulo. A pergunta que eu peço a Elizabeth para começar a responder é essa. Como é que chegamos aonde chegamos? Bem, acho que todo mundo está procurando responder essa pergunta, né? Como é que uma metrópole de 12 milhões de habitantes chega nesse estado? É uma cidade maravilhosa, uma cidade que atrai imigrantes, né? Todo mundo gosta de São Paulo, é a cidade mais rica do Brasil. Mas a questão urbana, acho que não é só em São Paulo, ela foi deixada de lado, na minha opinião. É como se os gestores públicos tivessem uma cabeça
com dois problemas. Um é de ainda achar que a gente tem uma ligação com o rural, então você não tem, como na saúde e na educação, planos que são colocados em prática. E um problema que é esse desvio modernista também, que a gente cresceu rapidamente, mas os que fazem as leis consideram que a gente devia ter cidade ideal, Brasília, tudo bonitinho, etc. e tal. E a legislação, então, ela foi, de certa forma, fazendo com que fosse difícil construir nas áreas mais centrais. Você tem um marco regulatório absolutamente maluco, né? Por exemplo, esse prédio aqui, se ele cair e tiver que ser feito... Você acha que tem algum risco? Novamente, ele vai ter 4 andares. É uma loucura isso. Então, essa influência do modernismo, que o Raul analisa bem no livro dele, também colaborou. E a gente não ofertou casa para as pessoas que querem morar em São Paulo. Então, se tem hoje morando, de alguma forma irregular, 3 milhões de pessoas, 1/4 quase da população, que moram em favelas, loteamentos irregulares. E aqui no centro você tem pessoas morando em cortiços, né, cortiços com preço absurdo, R$400 por um quartinho sem banheiro, e pessoas que ocupam prédios que estão desocupados porque são atrativos, né, para serem ocupados. Então, me parece que a gente tinha que ter uma agenda urbana mais prática, mais concreta. É um plano, precisa fazer isso, custa tanto. E eu acho que a gente tem um outro problema que a gente pode ver numa outra pergunta, que é a gente concentrou todos os esforços financeiros num único programa habitacional. Então, em 9 construção anos, de casas populares. Minha Casa Minha Vida gastou 340 bilhões de reais e fez a reforma de 2 prédios na cidade de São Paulo. Então, acho que para mim esse é o ponto central do que a gente hoje enfrenta principalmente nessa região aqui central da cidade. Nabil, sua opinião a respeito? Bom, primeiro agradecer o convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, queria dizer em primeiro lugar que nós não podemos esquecer que São Paulo e o Brasil passaram na segunda metade do século XX pela maior expansão urbana do mundo, certo? Então, dos anos 50, dos anos 40 até 2000, São Paulo saiu de 1.300.000 e foi para 10 milhões. Certo? Isso significa um desafio do ponto de vista de atendimento de infraestrutura urbana, do ponto de vista de produção habitacional, do ponto de vista de todas as necessidades sociais, enorme. Então, a gente não pode ignorar isso, porque senão parece que a gente sempre é incapaz de fazer as coisas. Né? O desafio era imenso. O desafio era imenso, muito difícil de ser alcançado por um país pobre e que, naquele momento, fez um esforço de industrialização, ou seja, concentrou seus investimentos na criação de uma infraestrutura industrial. Né? Bom, isso por um lado. Né? Por outro, por várias razões, o Brasil ficou muito atrasado em política urbana e política habitacional, né? Como a Beth falou agora há pouco. Eu estudei muito os anos 40 e os anos 50, né? Na origem das políticas de habitação no país, e aquilo ali foi um soluço frente ao que estava acontecendo. Né? Ou seja, o país estava se industrializando rapidamente, e não se montou nenhuma estratégia efetiva para poder enfrentar esse problema. Se industrializando e se urbanizando. Se urbanizando e não soube, inclusive, e aliás não sabe até hoje, combinar a enorme capacidade que a população tem de se virar para produzir habitação com o investimento público, que poderia ter gerado resultados muito melhores do que aconteceram. Então, a população, e aí a gente pode dizer o seguinte, apesar disso tudo, a maior parte da população está vivendo em algum lugar, certo? Quer dizer, encontrou uma maneira de viver através do chamado padrão periférico, né, de crescimento urbano, loteamento, casa própria, autoconstrução, né, e as pessoas foram construindo. Quando esse modelo começou a se esgotar a partir da segunda metade dos anos 60, a saída foram as favelas, porque as favelas até os anos 70, embora existissem em São Paulo, eram muito pouco significativas do ponto de vista quantitativo geral. Mas então, aí tem uma segunda leva com piora das condições anteriores,
Então, ao mesmo tempo que aqueles edifícios altos estavam sendo feitos no centro, modernistas, na verdade, os anos 50 é quando essa grande expansão periférica acontece. Então, eu acho que isso é o padrão de crescimento da cidade e como a cidade se consolidou no seu adensamento, na sua verticalização, eu nem chamaria adensamento, mas sua verticalização no centro e na zona da classe média, que é o sudoeste, e o espraiamento horizontal na periferia, com problemas gravíssimos de mobilidade, porque uma grande concentração de emprego no centro, nessas áreas mais nobres da cidade, e a população morando cada vez mais longe, gerando problemas, então... Então isso é o processo até os anos 60 para os 70. Aí nós vamos começar a ter um segundo momento, que eu acho que precisa ser pensado sobre o centro, que é essa verticalização, sobretudo na área central, ela ocorreu exatamente entre os anos 30 e os anos 60. Né? Os últimos prédios verticais, fora os que estão acontecendo agora, que eu chamaria como uma terceira etapa, eles foram construídos aí nesses anos entre 30 e 60 para os 70, e obviamente isso, quando chega nos anos 80, 90, esses prédios eles vão ficando cada vez mais, vamos chamar assim, obsoletos em responder às necessidades que a cidade apresentava naquele momento. Além do mais, o mercado imobiliário, né, ele busca outras áreas, né, a Vida Paulista inicialmente, depois a Faria Lima, a Berrini, daí para frente. Né? Então, o investimento, porque aí nós temos que ver que não é um problema do centro, o problema é que vai acontecer na cidade inteira. Se não houver manutenção dos edifícios, os edifícios eles têm vida útil. A partir de um certo momento, se eles não houver investimento nesses edifícios, como, por exemplo, acontece nesse edifício aqui, ou como acontece em alguns outros edifícios que se mantiveram no centro, eles tendem a ficar obsoletos, porque as famílias não conseguem mais, ou os escritórios já não têm mais capacidade econômica de, através do condomínio, manter os edifícios. Então, boa parte desses edifícios são dois processos paralelos, edifícios antigos e o mercado imobiliário buscando novas áreas. E vai acontecer o que aconteceu nos anos 80 e nos anos 2000, que nós perdemos, pegando a subprefeitura da Sé, mais ou menos 200 mil pessoas deixaram de morar nessa região. Se a gente pegar a parte de escritórios, etc., também nós vamos ter um número significativo. E aí nós temos um terceiro momento, que eu acho que a gente não pode fazer uma análise hoje como se nada tivesse acontecendo. Terceiro momento, a partir dos anos 2000, quando há um esforço por parte do poder público, por um lado, e depois de mudanças de padrão da cidade, podemos dizer que os planos diretores aí 2002, 2014 ajudaram um pouco isso, talvez não tanto, mas ajudaram, que é um momento em que há uma conscientização da necessidade de ocupar o centro. Isso acontece por parte da população de baixa renda. A população de baixa renda percebe, né, e houveram algumas políticas ali, eu participei do governo Luiz Erundina, quando a gente fizemos alguns projetinhos de habitação nas áreas centrais, e isso despertou grande parte dos movimentos, a ideia de que o direito ao centro é um direito para a população de baixa renda. Então nós temos a população de baixa renda tentando vir ao centro, voltando a lutar pelo centro, que aqueles cortiços sempre existiram, né? Mas aí houve um movimento de, não, nós reivindicamos a habitação no centro, nós ocupamos os prédios abandonados do centro, né? Isso por um lado. Por outro lado, o poder público também tem políticas que voltam ao centro, por exemplo, a prefeitura e o governo do estado vão instalar seus prédios no centro, então também há uma certa mudança em relação a isso. E, finalmente, nós vamos ter mais recentemente o próprio setor privado interessado no centro para um perfil de população que é um perfil de população mais jovem, que reflete também uma mudança na mentalidade urbana, que está muito expressa agora no Plano Diretor de 2014, que é a ideia de que nós temos que ocupar o espaço público, que nós temos que mudar o padrão de mobilidade do automóvel para o transporte coletivo, para a bicicleta, para andar a pé, né, com todo o processo que houve também de uma ocupação cultural da área central, que ressignificou o centro, né, principalmente para esse segmento. E que, então, o mercado imobiliário também, de alguma maneira, ele também... Então, você pegar os últimos anos, nós vamos ter uma grande presença no mercado imobiliário. Então, eu diria que nós temos que pensar esses três momentos, em um momento que nós estamos num momento, apesar do edifício ter caído agora, né, na verdade, nós estamos num momento diferente do centro. E acho que, bom, infelizmente aconteceu esse fenômeno, mas, por outro lado, também isso aprofunda a reflexão sobre a necessidade de se investir
na recuperação do centro e fazer com que esses processos possam, por um lado, garantir a inclusão dessa população de baixa renda e, por outro, né, fazer com que o centro tenha efetivamente uma reabilitação nas condições tanto do espaço público como das edificações. Muito bom. Nabil, eu te deixei à vontade para falar, né? Porque você deu um painel que eu acho que ajuda muito, um painel histórico, que ajuda muito a estruturar a nossa conversa. Então eu deixei a rédea solta, porque eu acho que foi uma coisa que de fato põe uma linha do tempo e dos principais processos. Você é livre para comentar, Raul, mas talvez porque isso é um tema caro a você como pesquisador do teu livro, o que é, digamos, o tal desvio modernista aqui apontado pela Elizabeth, e como é que a gente está, hoje em dia, né, esta fase mais recente aqui descrita pelo Nabil, de que maneira esses dois momentos, os anos 50 e os anos essa segunda década dos anos do século XXI dialogam? Olha, a gente fala muito de construir do zero, então acho que o desvio modernista antecedeu o modernismo e décadas depois do fim do modernismo ele ainda continua. A gente gosta de falar de bairro novo, Arco Tietê, Arco Jurubatuba, agora do Dória. A gente pensa em criar bairros do zero num momento onde a população de São Paulo cresce muito pouco. A gente não fala de reciclar ou de transformar áreas que já estão prontas, com infraestrutura já estabelecida, e como retrofitar ou transformar essas áreas. Assim, se você sobrevoar São Paulo, você vai ver que nas áreas centrais há vazios urbanos, há áreas pouco utilizadas, há áreas... Só para o leigo, vazio urbano são terrenos baldios ou terrenos que tiveram uma utilização e já não tem mais? Há antigas áreas industriais pouco utilizadas, áreas lindantes com o espólio aí das nossas ferrovias estaduais e federais. A gente tem um mar de estacionamentos. Estacionamentos, aliás, subutilizados na maior parte do tempo, né? Ou porque só funcionam durante o dia, ou porque só funcionam durante a noite, mas você vai vendo aí um mar. Prédios vazios ou semi-vazios. Isso também a gente acha em boa parte. Nós temos bairros tombados nas áreas centrais da cidade, onde mora uma família de 3 ou 4 pessoas num terreno de 800 metros quadrados, a 1.000 metros quadrados. Aí tem Pacaembu, Jardins, Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, etc. A gente tem aqueles espigões, aquele paliteiro, em Moema, Morumbi, Panambi e afins, que são prédios que ocupam 1/4 do terreno, tem poucos apartamentos, aliás, em muitos casos até um apartamento por andar, onde, de novo, moram 4 pessoas. Então, até áreas muito verticalizadas da cidade, são pouco densas. Na verdade, são pouco densas. E aí, onde as leis não pegaram, porque as leis de São Paulo até hoje limitam bastante o adensamento do terreno. Ou seja, nós, com as leis que temos, nos últimos 60 anos, nós espraiamos a cidade. A gente dificulta construir nas áreas já estabelecidas. Então, aonde a lei pegou, onde a lei é fiscalizada, ela funciona, mora menos gente do que deveria. E onde a lei não pega, que são as nossas periferias, aí vale tudo. Aí a gente tem um mega densamento horizontal. Que aí tem, lajes vão surgindo, as casas são coladas, aliás, há uma mistura, aliás, bastante saudável de moradia e comércio nessa periferia pouco regulamentada. Mas na São Paulo, com regras, a cidade foi expulsando os moradores das áreas centrais. E é algo que vale até hoje, mesmo com os avanços nos planos diretores, mesmo com essa mudança demográfica que o Nabil falou, se você hoje quiser adaptar um prédio da era pré-computador, da era pré-ar-condicionado, pegar um prédio dos anos 40 e transformar hoje em moradia ou em escritórios, você vai levar 5 anos, 6 anos, 7 anos para começar a fazer uma obra. Por quê? Não há um guichê único que estimule você transformar esses prédios.
Ou seja, enquanto você construir um prédio do zero, custa 2, mas retrofitar, reformar um prédio antigo custa 10, nós vamos estar falando para a iniciativa privada, olha, o 2 é melhor, você está economizando 8. Até porque os mesmos órgãos do Estado, Patrimônio Histórico Estadual, Patrimônio Histórico Municipal, bombeiros, licenciamento do verde, Secretaria de Urbanismo, não conversam entre si. Então o bombeiro vai te pedir uma coisa, que o patrimônio histórico vai te pedir outra. E aí você volta para o licenciamento e cada volta dessas leva 6 meses. Então, se você passar 1 ano, 2 anos, 3 anos pagando IPTU sem poder dar uso a esse imóvel, você na prática também está expulsando os que se interessam em investir no centro. E no caso dos governos, é bem-vinda essa atitude de atrair ou trazer de volta as secretarias para o centro, mas a gente continua achando que o centro vai ser recuperado com repartições públicas ou centros culturais. A gente não pensa em habitação. Até quando um prédio com cara de habitação, como, por exemplo, o Hotel Otton, que tem lá os quartos prontos, era um hotel, a gente reforma para colocar a Secretaria de Finanças. Então a gente acha que criando um centro da cidade que funciona das 9 às 6, a gente vai estar revitalizando ou dando aí uma nova vida ao centro. Quando na prática, enquanto no centro não for fácil ter moradia, e não for fácil ter os equipamentos que ajudam esses moradores a viver aqui, a gente vai assistir vários casos de degradação, como esse edifício Wilton que desabou. Então o próprio Estado brasileiro, através das leis, e através da dificuldade de utilizar esse patrimônio, vai estar condenando essa área. A gente assiste há 30 anos, aliás, basta pesquisar em reportagens, na Folha, no Estadão, na Vejinha, na TV Globo, a cada década tem uma reportagem. O centro está passando por uma nova vida. O centro tem novos habitantes, o centro tem novos moradores. Mas a gente não tem uma zeladoria básica do centro até hoje. O centro ainda é sujo, o centro ainda é considerado perigoso. Esqueça as estatísticas. A percepção sensação de insegurança for forte, é muito difícil trazer famílias para cá. Você até pode produzir aí prédios com apartamentos pequenos para jovens solteiros que saem para beber e que se sentem aí menos ameaçados pela insegurança nas calçadas. Mas você não consegue criar essa área mista, com jovens, com aposentados. Aliás, imagina os aposentados andando nos calçadões semi-destruídos que a gente tem. As pessoas mais velhas, carregadas com sacolas, sem poder pegar um táxi. Ou ter que andar aí, quarteirões e quarteirões para conseguir pegar o Uber ou um táxi. Então, na prática, ainda é muito difícil repovoar esse centro. Há aí algumas iniciativas boas, mas a escala é minúscula. Deixa eu passar a bola para a Elizabeth de novo. Como é que a gente sai, digamos assim, dessa enrascada tão bem descrita aqui pelo Nabil e pelo Raul? Eu acho que é uma mudança de perfil dos gestores. Eu, particularmente, Perfil, digamos, a cabeça dos gestores, aversão à legislação urbana. Eu não acredito em planos diretores. Eu acho que a gente faz um esforço enorme a cada gestão, onde a cidade se volta para discutir o plano diretor e fica legislando no que já é legislado. E como você fica 4 anos fazendo isso, você não faz na prática, não tem programas práticos. Eu acho que isso é uma mentalidade que tem que ser mudada, principalmente numa cidade como São Paulo. Então, a gente já teve várias experiências habitacionais no centro. A gente teve o PAR, depois teve locação social, depois teve o Renova SP, que desapropriou 53 prédios e não deram continuidade. Agora a gente tem a PPP. Isso tudo produziu... O Casa Paulista é uma PPP. A PPP, no centro. Isso tudo produziu até hoje umas 5 unidades para habitação, que é pouco. Agora, veja, quando eu estava na prefeitura, a gente deixou 53 prédios desapropriados, Lorde, Cambridge, tudo nessa leva, aí que eu insisto. E aí a gente gastou 300 bilhões de reais para um programa habitacional e não pôs nem um pouquinho
R$ 1 bilhão a gente reformava todos esses prédios. Mas os gestores acharam que isso não era importante. Então, eu acho que tem que ter essa mentalidade mudada, mais contemporânea. A gente não precisa construir mais nada fora, né? Novas cidades. A gente tem que arrumar o que a gente tem ruim. Então, eu acho que esses dias eu estava pensando, a gente tinha que criar um grupo para gerir o centro, onde você tem lá os 3 poderes juntos, a sociedade civil, movimento de moradia, e fazer um plano prático. Em 10 anos, a gente vai reformar os 100 prédios que tem para ser reformados na região central, custa tanto, o dinheiro bebido daqui, dali e daqui. É assim, simples assim. Eu lembro que quando tinha o PAR, nos anos 2000, que é o Programa de Arrendamento, a gente tem aqui a reforma do Riscala e tal, a gente criou um comitê na prefeitura e aprovava numa reunião o prédio, a reforma. Numa reunião, não eram 6 meses, viu? E foram rápidas essas reformas. Não levava 6 anos. Você discutia lá o projetista, as secretarias, quem tem algo contra, e aprovava. Então, eu acho que falta essa vontade, na minha opinião, política de reformar o centro. Uma pequena parte. 90% do Minha Casa Minha Vida, 90%, foram prédios que tinham que ser exclusivamente residenciais, ou seja, proibido colocar algum estabelecimento comercial no térreo. E as unidades tinham que ter, obrigatoriamente, 2 quartos, todos os apartamentos. Porque não temos aposentados, não temos divorciados, separados, casais sem filhos, gente solteira. Ou seja, a gente, quer dizer, 50 anos depois modelito do BNH... repetiu o BNH. Que é a reprodução do padrão BNH. Nabil, você acha também que o plano diretor é inútil? Não. Não podia deixar de provocar. Não, deixa eu falar. Eu queria falar 2 coisas que são importantes. Assim. Uma que tem a ver com isso, com o plano diretor, com a cidade, com o centro que você falou, e a outra sobre a questão da política nacional, dos erros da política nacional de habitação, que tem relação Não, primeiro é o seguinte, o plano diretor, ele dá das grandes diretrizes e estabelece os instrumentos básicos para alcançar essas diretrizes. Eu não acho que ele é inútil, eu acho que ele é importante. E vou dizer mais, tudo que você falou está no plano diretor. Né? E vou dizer mais, se a gente quiser ocupar os terrenos vazios, nós vamos forçar os proprietários a dar uso social e construir naqueles terrenos. E se você não tiver um instrumento que está no plano diretor, que penaliza os proprietários por exemplo, de terrenos na área central ocupadas com estacionamento, ele vai ficar ali, porque com aquele terreno ele tem uma rentabilidade, tá certo? Por um lado, e por outro lado ele espera um momento que aquilo poderá render mais do que rende hoje. Esse instrumento é política tributária, IPTU... Isso, IPTU progressivo, quer dizer, utilização compulsória ou edificação compulsória, no caso dos terrenos. É muito lento. Muito lento. É muito lento, gente, mas os processos urbanos são lentos mesmo. Nós não vamos mudar assim. Vou dizer o seguinte também. O que você está falando está atrasado no tempo. Porque em 2000, por exemplo, a subprefeitura da Sé tinha 39% dos domicílios vazios, certo? Hoje, isso caiu no Distrito da Sé para 12%. Se pegar o total do centro, nós temos hoje menos domicílios, metade dos domicílios vazios, proporcionalmente, do que tínhamos hoje, que eu digo 2010, 2020 vai ser diferente. Nós estamos passando por um processo de ocupação. Então, quem é essa gente? Quer dizer, então, qual é a turma que está repovoando o centro? Eu acho que é jovem, é esse perfil, né, do desquitado separado do mas jovem. Mas muito prédio foi demolido para virar estacionamento. Muito prédio. Nessa mudança de porcentagem, tem muito prédio foi demolido, mas de qualquer maneira tem muito terreno sendo utilizado. Eu tenho fotos que eu usava no plano diretor, quando eu apresentava o plano diretor de 2002, que era o terreno vazio, que era o estacionamento, que hoje tem um prédio no lugar. São vários, não são poucos. Tá certo? Então, eu acho que tem um processo que está acontecendo. E o que o plano diretor estabeleceu foi o seguinte: vamos crescer menos horizontalmente, recriou a zona rural, etc., e vamos ocupar as áreas vazias dentro da cidade, vamos ocupar as antigas áreas industriais. Quando a gente está falando dos arcos, nós estamos falando de uma região que envolve o centro consolidado, né? E com isso, então, né, o que eu vejo é o seguinte, quer dizer, nós temos um processo, e o plano diretor atravessa a diretriz. Agora, eu concordo que não podemos ficar o tempo todo discutindo o plano diretor. Então, por exemplo,
Acho que esse plano diretor tem 15 anos, então coloca um horizonte 2030, que é isso, é ocupar o centro, notificar os imóveis vazios, que começaram a ser notificados, tem 1.300 imóveis que foram notificados em 2015 e 2016, parou agora 2017, o atual governo parou de notificar os imóveis vazios. Ele vai levar um tempo até eles pagarem imposto progressivo. Os que foram notificados em 2015 já deveriam estar pagando imposto progressivo, certo? Aí não estão, porque a Secretaria de Finanças tem que ter agilidade para isso. Agora, por exemplo, eu acho que é mais importante hoje do que discutir uma revisão do plano. Esse é um instrumento, desculpa só te interromper, mas acho que essa é uma nota de rodapé importante. Esses instrumentos de política urbana, notificação e IPTU progressivo, são instrumentos novos introduzidos no último plano diretor ou eles já existiam antes? Eu escrevi hoje o meu artigo lá na Folha, fala sobre isso. Eles foram instituídos, na verdade, a Constituição de 88, levou 13 anos para o Estatuto da Cidade regulamentar, em 2002, só que o Estatuto da Cidade, por pressão do setor dos proprietários, do setor imobiliário, estabeleceu uma corrida de obstáculos. Então precisa colocar no plano diretor, foi colocado em 2002, depois precisa ter uma lei específica municipal que só foi aprovada em 2010, e em 2014, no novo plano diretor, foi recolocado em novos termos e começaram a ser notificados. Ou seja, 2010. é extremamente lento esse processo. Mas ele está, de alguma maneira, eu acho que ele vai gerar resultados. Né? Por quê? Porque à medida que o IPTU progressivo começar a ser cobrado, e aí precisa ter agilidade da Secretaria de Finanças de cobrar, e agilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, aliás, agora de Urbanismo, né? De notificar, para que daqui a, por exemplo, 5 anos, eles vão estar pagando 15% do valor venal de IPTU. A médio prazo, esses edifícios, se não for feito nada, eles poderão ser desapropriados pela dívida do IPTU, que vai gerar. Então, isso você... Mas você não acha melhor, ao invés da gente acreditar nos instrumentos, a gente estimular a reforma? Não tem dúvida. Exemplo, uma coisa não impede a outra. A gente está comprando uns prédios lá pela CDH1. A pessoa que vende é uma senhora de 90 anos de idade, ela não tem a menor ideia de legislação, de IPTU. Aí a irmã dela mora na Suíça. O esforço que a gente está fazendo para comprar esses prédios, porque as pessoas não estão nem aí. Assim, Então, eu acho assim, para uma pessoa dessa, o IPTU progressista não vai adiantar nada. Não. Agora, acho que você vai lá e vai adiantar. Ela vai ter que entrar em contato com a irmã da Suíça, vai ter que agilizar. É muito mais fácil o poder público ir atrás, dizer, vamos comprar seu prédio, vamos reformar rapidamente. Acho que a gente precisa ser proativo. Então, aí nós temos, eu concordo. Só estou dizendo que uma coisa não impede a outra. Tem uma lei. Você é contra você acha que é ruim o instrumento do IPTU? Não, acho ruim, só que ele demora de 2010 a lei. Está em 2018. Sei. Mas o Raul estava louco para dizer uma coisa. Acho que tem várias coisas aí. Então, mas aí 2029, vamos lá, está um pouquinho só. Deixa o Nabil. Deixa eu só completar. Eu concordo com a Beth, inclusive tem uma lei que é minha e do Policineto, que é do consórcio imobiliário, que é isso, que é o poder público junto com o proprietário para poder fazer a coisa acontecer. Acho que em vez de discutir... O consórcio imobiliário é o seguinte, na verdade é uma, vamos dizer assim, uma parceria entre o proprietário e o poder público, onde, por exemplo, o proprietário entra com o edifício, o poder público entra com a reforma, depois o proprietário fica com um número de unidades equivalente ao que se suporia que é o valor do edifício, que esse é outro problema, porque o proprietário sempre acha que o prédio vale muito mais do que ele vale. Grande parte desses prédios aí não valem nada, porque o custo de reforma é mais caro do que construir um novo. É igual, a gente gasta 50% para reforma, 50% para cobrar. Eu sei, mas você pegar por exemplo, para habitação, você pegar um terreno vazio e construir um prédio habitacional desses que estão sendo construídos, por exemplo, ou de habitação social, é mais barato do que fazer a reabilitação do edifício. Então isso aí precisa, não quer dizer que não precisa ser feita a reabilitação, precisa ser feita sim, porque é um problema urbano. Mas se você for ver do ponto de vista da conta do lápis, fazer um novo de habitação social principalmente, o mesmo de habitação para classe média abaixo, é mais caro você reabilitar o edifício antigo do que fazer um novo. Então, esse projeto de lei, ele está fazendo isso, não é não. Aprovado. Depende do edifício, né? Gente, aí quem está nos assistindo se perde. Se fosse assim, você não teria mandado demolir o São Vito. Vocês mandaram demolir o São Vito. Poderia ter reabilitado ele e transformado ele em habitação. Certo? Por que foi demolido? Não foi esse o problema. Não?
Eu lembro que na época Raul, o que se falou foi que o Raul, preço era caro da no jogo reforma. aqui, Eu também não acho que é um interrompe a problema. conversa paralela deles aqui. No caso do São Vitor, eu nem acho, porque o São Vitor já era um prédio habitacional, tinha unidades, etc. Não precisava fazer uma reforma estrutural do ponto de vista da unidade. Mas olha, a coisa Vamos da lá, lentidão Raul, é Raul. fundamental discutir. Assim, há 30 anos, a gente lê também pelos jornais e entrevistas, não, está melhorando, é um processo longo mesmo, mas está melhorando, está melhorando. Um prédio que está em mau estado, 15 anos depois, ele desaba. Ou seja, a lentidão, a gente não pode aceitar como é lento, tudo bem. Então, o mundo não está esperando como o Brasil. acelera? Como Não- acelera? Olha, de várias maneiras. Agora, para um plano diretor, que é Recursos. vendido como uma panaceia, como algo brilhante, etc. Em termos de adensamento, ele fracassa como todos os anteriores. Já 85% do território da cidade, você pode, no máximo, construir 2 vezes o tamanho do terreno. Então, é um plano diretor da Vila Madalena pensando na cidade inteira, o que não faz o menor sentido. Ou seja, um prédio na Vila Madalena de 20 apartamentos se paga. Um prédio de 20 apartamentos numa área mais periférica não se paga. Até porque o concreto, as áreas molhadas, o elevador, etc., custam o mesmo, produzindo na Vila Madalena ou produzindo em Cidade de Tiradentes. Então, o plano diretor não teve coragem de endereçar isso. Ou seja, o adensamento é baixo. Segundo, quando se falou de outorga onerosa, basicamente, o que o Estado está dizendo, a Prefeitura, você para construir o prédio um pouco maior, você tem que pagar ágio para a Prefeitura. Ou seja, na prática, a Prefeitura está encarecendo o preço do metro quadrado. Quanto mais caro, mais difícil é. E tem uma outra ironia, que às vezes parece que urbanismo e economia não conversam. Ou que os urbanistas acham que as contas não precisam fechar. Não é simples, em 2013 ou 2014, se aprovar um plano diretor que diz, olha, este imóvel, um ano depois, se não tiver uso da função social, tem que começar a ser multado, etc. Se você tem um terreno vazio, e não precisa nem ser 2 senhoras de 90 anos, você pode ter 50 anos. O crédito naquela época está fácil ou está escasso? O mercado diz que construir algo naquele terreno vale a pena ou não? Ou seja, o mesmo Estado que está obrigando você a dar um uso no prédio X, e se você não tiver segurança jurídica? E se você achar que não, eu vou construir um prédio ali e no meio da obra o prédio vai ser ocupado e eu não vou conseguir retirá-lo porque as instâncias de governo não vão me ajudar ou não vão agir? Ou se eu começar a construir num lugar onde o próprio poder público jamais vai limpar, jamais vai cuidar, e esse prédio se tornar um mico. Então, às vezes, a gente trata de um mundo ideal na legislação. Modernista. No Brasil, a gente acredita que quanto mais lei, melhor fica. Então, a Constituição sem artigos, não, vamos fazer 300. O plano diretor tem que ter 500 páginas. Aí vem o zoneamento, tem 1.500 páginas. Na prática, não é tão fácil. E esse estímulo ele não é feito. O poder público pensa em penalizar. Isso, basicamente, estimular, não. o que você está dizendo tem um desequilíbrio entre os instrumentos de política urbana que penalizam, que estão presentes na legislação e passaram a ser efetivados, implementados, e há, na verdade, uma ausência de estímulos para tornar mais rentável e mais seguro a produção de moradias no centro pelo setor privado. É Claro. basicamente isso. Como é que você, digamos, no que consistiriam esses estímulos? Para reforma no centro, eu acho que a gente precisa de recursos. A gente fala, a gente vai melhorar o centro, vai renovar, mas essa visão economista é recursos, se você quer produzir habitação para baixa renda, eles têm que ser colocados para reforma, eu acho. É uma coisa que não foi feita. A gente sempre tem um plano habitacional nacional. A gente acha que tem que construir moradia longe. Eu não sei de onde saiu essa ideia. Eu continuo achando que é meio Brasília, né? Vamos construir cidade nova, com rua, não sei o quê. Minha casa, minha vida, as ruas têm 15 metros não tem carro. É uma coisa bem modernista, é uma cultura modernista. E precisa de recursos, é uma coisa O que muito significa que você simples. está dizendo precisa ter recurso público que subsidie financiamento
para a retrofitagem. E a habitação tem que ser prioridade. Eu acho que a Mas gente tem além que voltar alguns... do recurso, eu acho que precisa ter vontade mas olha, política, entendeu? Você tem Ou seja, ter... há dinheiro para outras coisas. Por exemplo, agora, esse asfalto novo do Dória. Surgiram 500 milhões de reais num governo que até anteontem dizia que não tinha dinheiro para nada. Mas para asfaltar em ano eleitoral, tem. Quando o Haddad deu lá o passe livre, né, para estudantes, etc., são 700 milhões de reais por ano para transporte público. Que são, aliás, até quem está em universidade e tem renda menor, ganha o passe livre. Ou seja, a empregada doméstica que não está estudando, ela está pagando uma passagem de ônibus mais cara para bancar o passe livre de quem já está estudando. Se a gente for analisar, todos os governos tiveram outras prioridades. Asfalto, ponte, viaduto, monotrilho, ponte estaiada. Ou seja, habitação mesmo não é prioridade. Aliás, até no caso do Minha Casa Minha Vida, habitação, claramente... produção de habitação com Urbanização. compactação. Minha Casa Minha mas Vida era ótimo para construção deixa- civil. Deixa eu Você falar sobre concorda? isso. Não, eu E por concordo quê? inteiramente, mas veja, eu coordenei a assessoria técnica do Plano Nacional de Habitação. Estava previsto o subsídio de localização, certo? O que é o subsídio de localização? Era um subsídio adicional para a produção de moradia bem localizada. Então, exatamente na linha de evitar que... né? Agora, isso na hora que foi ser implementado o programa, seja porque o governo não deu importância em relação a isso, seja porque o setor privado também não está mais interessado em fazer os grandes conjuntos na periferia, porque é mais fácil desenvolver. Isso não foi colocado como, não foi introduzido no programa, não foi priorizado, então se deu um subsídio igual, né, na cidade inteira. Então, obviamente, quem vai construir vai procurar o lugar mais barato, porque o subsídio é o mesmo. Então, eu acho que esse O preço da terra é mais barato. o preço é mais aquisição do barato terreno e é com mais isso se barato. viabiliza. Agora, eu só quero voltar uma questãozinha, porque senão, só não deixar passar. Quer dizer, na verdade, nós temos em São Paulo suficientemente terrenos onde o coeficiente de aproveitamento é 4, tá certo? Que não precisa acontecer o que você falou, porque nós temos todos os eixos de transporte coletivo, são mais ou menos, que já está regulamentado, mais ou menos 55 milhões de metros quadrados. É Nós temos 12% da cidade. Hã? É 12% da cidade. 12% da cidade, não precisa mais do que isso. Não precisa mais do que isso, não precisa mais do que isso. Se você quiser, a gente Sim, prova. sim. Nós temos as ex. Sim. Nas ex você pode construir 4 vezes. Em todas as ex pode 4 construir. vezes Não, é pouquíssimo. vamos, olha, É Vamos 16. explicar. Vamos explicar porque a gente. Não, eu não não tô é. entendendo. Tá bom, vamos, É bom explicar daqui a vamos- pouco, porque cidades com mais de 10 milhões de habitantes no mundo, há pouquíssimas com densidade 4. O Pouquíssimas. que significa Não, mas tá bom, para o leigo e para por aí. este pobre Você moderador? tem Nós que vamos é tomar um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu Deixa um de explicar, cada porque senão vez, você... um de E cada aí ela vez. vai falar que aqui é 16 e que o outro... Um de cada 16, vez. Tá não bom, nada. Espera um pouquinho. Tá um pouquinho só. Ó, olha Tá um pouquinho aqui. só. Um Deixa de eu cada explicar. 28. Eu não vou 18? defender com esse 104. Nabil, Eu vou defender um o de cada- seguinte. Só dar uma regra certo. aqui. Um de cada vez e com a preocupação didática, porque numa Sim, conversa sim. não é só entre Sim, vocês. claro, claro. Se eu não estou entendendo, eu tenho a impressão que Ninguém várias tá. pessoas Claro, não estão. claro, Ninguém não, claro, mas claro. É que ele várias falou pessoas coeficiente não. 2. O coeficiente 4, que pode ser construído, ele é o básico, certo? Você tem ali possibilidade de construir muito mais que 4. O básico é o máximo. Não, não é o máximo. É o básico que eu digo assim. Sim. É a referência. Ele é o máximo, mas ele é a referência. 85% da Pouquinho, cidade. calma, é calma. uma ou Deixa eu dois. explicar melhor. Ok. O plano diretor definiu que você pode ter até 20% de fachada ativa, ou seja, no térreo. Portanto, você vai para Fachada 4.8. ativa é ter comércio. Comércio, É o- serviços Vamos falar a abertos para a linguagem rua. das Comércio na pessoas. rua. assim. Aberto para a rua, portanto, você vai adicionar aí uma porcentagem. Você tem um conjunto de áreas que não são computáveis dentro do edifício. Tá certo? Então, você pega a volumetria de um edifício, pega eu recebi outro dia uma pessoa reclamando lá na Vila Madalena do edifício que está sendo construído com coeficiente 4. Ele tem uma volumetria, tá certo? Que não é muito diferente desse edifício aqui. Então, agora, aonde isso? Nos lugares onde está próximo do transporte coletivo. Então, você supera muito o coeficiente bruto 4 nessas localizações. E tem gente até que Só para o reclama. nego entender. 4 é o seguinte, o cara tem uma área de 1, ele pode construir 4 vezes. 4 vezes. Aí ele pode construir 4, então ele tem 1.000 metros, ele pode construir 4.000, aí depois ele pode construir mais 800 de fachada ativa no térreo, que é uma coisa que antes não podia. Então antes você tinha Eu aquilo vou que dar você um falou. exemplo. O Copan, por exemplo, se seguisse a regra do plano diretor hoje, ele poderia ter 4 andares.
Este Não. aqui teria muito Não teria menos. nada, não Teria. teria, gente. Eu fiz Este aqui é Teria. 28 vezes Hã? o tamanho do terreno. Este prédio, Esse está prédio ele realmente tem. semi-esplanado. Esse aqui realmente Basicamente, tem o que é a mais. divergência E faixa Agora- ativa não tem gente agora, esse morando. aqui só tem- desculpe, Você está mas- falando de áreas não computáveis. Mas- Áreas não computáveis não tem gente morando. Só pro Loja, leigo, terraço, Raul, playground. eu- Você não tem gente morando. Sim, mas isso é um modelo de cidade exatamente para forçar que a cidade tenha uso misto. Porque Sim, mas porque não os prédios tá antigos avançando você a área. tinha. Nabil, o problema é usar a Vila Madalena como exemplo. Quando se fala as pessoas na Vila Madalena estão reclamando. São Paulo não é a gente. Vila Madalena. Não, Deixa eu não só- é a Vila é, Madalena, Nabil, mas o que eu só- estou falando é só o seguinte. uma coisa, só é pra muito fazer um difícil. resumo. Calma, eu já te Eu devolvo. vou Agora- só para você sim, entender um sim, pouquinho, sim. senão você. Nabil, agora você, aqui, Diabetes sabe mais bem do disso. que o moderador, você é o interventor aqui. Basicamente, a divergência de vocês Nabil está dizendo, o plano diretor já estabeleceu diretrizes que equilibradas. Do ponto de vista do adensamento, perto das áreas, das artérias onde tem transporte coletivo. Isso. O que vocês dois estão dizendo é esse adensamento previsto pelo plano diretor é muito insuficiente. Ele está falando que é insuficiente, eu estou falando que Não, é mas razoável. eu só Imagina queria- que tivesse esse prédio aqui, que na Praça Ramos de Azevedo, do outro lado da rua, tivesse outro prédio igual, e aqui do lado de lá, ali no Engabaú, tivesse outro prédio igual. Tem. Seria Tem não o Engabaú, tem não, três tem o Engabaú que enormes tem quase 100 metros, até Sim. tem um outro edifício do outro Sim. lado. Sim. Certo? Não, E mas, na estrutura de lote que nós temos aqui, se eu tiver um edifício como esse em cada um dos lotes da cidade, né, eu vou ter um adensamento Mas, exagerado, Nabil, como acontece inclusive em algumas ruas aqui do centro. Sabe o que eu acho assim, a pergunta inicial era como transformar essa cidade. Então, Sim. eu não acho que a gente vai fazer essa mudança a partir de legislação. Eu acho que a gente vai fazer a mudança a partir de decisão política, onde eu coloco os recursos do governo federal. Por quê? Por exemplo, o Raul falou do dinheiro do asfalto, não sei o quê. Em 2012, a gente deixou contratados para urbanização de todas as favelas dos mananciais Billings e Guarapiranga, contratos que iam para 2 bilhões de reais. Não é nada se você comparar com os 340 bilhões de reais utilizados na Minha Casa Minha Vida. E o programa não foi feito, parou. A gente deixou recursos de 1 bilhão na água espraiada, parou. Então, é uma questão de decisão política. Eu quero melhorar a habitação nesse país. É simples E o que você está assim. dizendo é que Eu acho que a precisa de um legislação, como o Nabil falou, funciona, as leis ajudam, etc. Mas sem recursos. E o que você está dizendo, acho isso importante. Concordo. Quer dizer, não bastam os orçamentos do município e do Estado. Não, de jeito nenhum. A dimensão do problema requer dinheiro federal. É porque todo orçamento, o dinheiro do Estado e do município vai para o governo federal. Ele capta todo o nosso recurso. E tanto é que ele investe, olha o número, gente, 340 bilhões em 9 anos. A gente não investiu nada em São Paulo na habitação nesses 9 anos. Não veio É nada 10 para vezes cá. a Copa. Para Esse, ter uma eu acho ideia, que é um 10 tema, vezes o digamos, custo da Copa. Fica na Casa esse é o Minha problema. Vida. Fica a dica, quer dizer, esse é um tema que tem a ver com as metrópoles, mas é um tema da discussão Nacional. presidencial, nacional. Não, claro. É um tema da Mas que discussão. E aí não passa- vai estar nas campanhas. É uma certeza. Não vai estar em nenhuma campanha. Então, Vai ó, estar, se eles usa são- revólver ou não, a arma, não sei Assim, o quê. todos os presidenciáveis, tenta achar um que tenha falado de habitação. Isso não tem. Quando você falou do Plano Nacional de Habitação e da localização, ou seja, de novo, está lá escrito. Agora, por que não foi implementado? Voltamos ao assunto. Se não for prioridade, ou vamos correr porque tem que ressuscitar o setor da construção civil, ou tem que gerar emprego, que foi a gênese do Minha Casa Minha Vida. Foi muito mais uma ação contracíclica por causa da grande recessão americana do que vamos melhorar a cidade. Ou seja, a gente coloca no papel, em planos, o mundo ideal. Mas na prática a gente não implementa. E a cada 10 anos a gente fala, não, mas a lei progrediu, a lei melhorou. Mas que isso se traduz em resultados, a gente não vê. Esse é o grande problema. Eu acho que tem um Na gap importante entre o planejamento e a execução, a gestão. Isso aí nós vamos para a discussão, né, que é um pouco isso, que você faz o plano foi feito com essa intenção
Na época, inclusive, a grande discussão que se tinha com a Fazenda, com a Caixa Econômica, com o Banco Central, era o tamanho do recurso que seria colocado, tá certo? E nós tínhamos uma progressão de investimentos que foi acordado dentro desse. Aí, logo, não estava terminando o plano, veio a crise econômica, uma pressão violenta do setor privado sobre a Fazenda para ter um programa de ajuste. Alguém precisa estudar se criou tanto emprego assim. O quê? Né? Alguém precisa investigar se realmente ajudou na economia. Não, ajudou. Né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Se tem uma coisa que ajudou. A construção civil ajuda a aquecer a economia, mas não é o tema desse negócio. Eu acho que o que é importante aqui, nós estamos entrando no... Mas eu acho que uma coisa também, eu acho que ela é importante e ela não impede a outra. Que você pode ajudar as cidades e gerar emprego. Ninguém é contra gerar emprego. Deveria. Agora, o objetivo não pode ser só gerar emprego, como no caso gerou, inclusive. Então, agora, nós estamos parados, patinando no mesmo lugar ou, digamos, o software está mudando? Essa percepção de que esse é um padrão insustentável, de cidade, tem um nível de disfuncionalidade para a cidade que é sistêmico e por mais que os ricos se protejam, também é ruim para os ricos, ou, digamos, nós estamos a maior consciência e há, digamos, chance de nós caminharmos na direção de um melhor padrão da cidade, ou nós estamos condenados ao status quo e a patinar nesse lugar? Está mudando muito mais rápido que a legislação, que o mercado imobiliário e que o poder público, mas muito mais. Quais são os metros quadrados que mais se desvalorizaram em São Paulo na última década? Real Parque, Morumbi, Panambi, Morumbi. Quais são os lugares mais valorizados logo, onde tem mais gente querendo ir morar? Baixo Augusta, Vila Madalena, Santa Cecília, Vila Buarque. Qual é a diferença do Panambi para Vila Buarque? Ou seja, o jovem hoje, bem empregado, bem sucedido, ele não quer morar no Panambi. Se ele quisesse, o metro quadrado do Panambi não teria tão desvalorizado. Ele quer morar nesses prédios desse urbanismo aí pré-modernista, que são prédios aí geminados, que tem o café no térreo, que tem a padaria, que tem o boteco, que tem a lanchonete. Lanchonete e boteco, aliás, que fica lotado de segunda a domingo à noite. Uma geração atrás, de segunda a quinta, São Paulo era uma cidade quase deserta à noite. As pessoas estavam vendo TV, estavam vendo a novela das 9. Agora você tem uma pequena multidão saindo cada vez mais de casa, não estão vendo TV. Aliás, os pais dessa geração também estão saindo mais de casa. A natureza do trabalho mudou muito. Aliás, pergunta para alguém hoje de 22, 23 anos se ele imagina que vai ter um emprego para o resto da vida. Que se vai se aposentar no mesmo emprego. Não. Vale para moradia isso também. Vale para moradia, ou seja, nós somos mais nômades, independente se isso é bom ou ruim. É o que está acontecendo no mundo. As pessoas têm empregos que mudam mais velozmente, têm menos apego a bens duráveis. Aliás, a gente está falando aqui de moradia, mas podia estar falando de carro. Ou seja, uma geração que prefere passar férias ou fazer mochilão num lugar exótico do que ganhar carro. E que prefere não estar nessa estabilidade de outras gerações. Deixa eu jogar uma pimenta aqui, que é o seguinte. Eu acho que esses sinais estão tão claros. O mercado imobiliário algumas empresas já sacaram isso e saíram. Eu não vou nominar a empresa aqui, porque não é espaço de fazer propaganda, mas algumas empresas já sacaram isso e começaram a construir, inclusive, imóveis novos para este segmento. E provavelmente em algum momento aparecerá recurso para retrofitar, para vender para esse movimento. O poder público deve, diante disso, simplesmente desobstruir o caminho, ou o poder público deve ter como meta criar no centro da cidade um espaço de convívio entre classes sociais que foram cada vez mais se apartando uma das outras no padrão atual. O que eu ia dizer é assim, eu concordo com ele em relação que a sociedade está mudando, mas eu quero dizer também que as diretrizes e a maneira como o plano diretor encarou a cidade também mudou.
e também dialoga com essa mudança. Então, quando eu falo assim, eu tenho mais densidade perto do transporte coletivo, quando eu digo, rompemos com uma tradição de 40 anos, ou 50 anos quase, do zoneamento, permitindo comércio no térreo, exigindo que a calçada fosse mais larga, o plano de intervenção, o plano cicloviário dentro da cidade, ruas abertas, tirando o carro, como na Paulista, como no Minhocão, etc. Ou seja, o que foi feito na última gestão, que dialoga com o plano diretor e com um conjunto de programas, dialoga com essa nova mentalidade. Então, eu diria que isso aí está acontecendo ao mesmo, quer dizer, simultaneamente. E também nós temos que pensar que nós estamos falando muito do centro de São Paulo, centro histórico, mas nós temos que trabalhar com a ideia de que nós temos que ter vários centros na cidade, várias regiões com essas potencialidades. E isso tem que estar vinculado à estrutura de transporte coletivo. Porque, aliás, o centro ele é o que ele é, em grande parte, ele também é um polo, né, central do transporte coletivo na cidade. Então, tem que criar outras centralidades com essa mesma natureza, com esse mesmo espírito. E é por isso que o próprio plano diretor estimula que se ocupe aqui. Né? Ele claramente diz que vai ficar mais caro você construir mais distante disso e é mais barato você construir próximo ao transporte coletivo, com mais densidade, com mais verticalização, com mais mistura de usos e de classes sociais. Então, eu acho assim que há um diálogo entre essas duas perspectivas, da legislação ou vamos dizer assim, do planejamento. Agora, onde nós estamos, então eu acho que nisso nós estamos bem. Onde nós estamos mal. Só uma coisa, eu acho assim, o setor privado, ele já descobriu o nicho centro, por conta dessa geração desapega. Então, você tem aqui apartamentos de 20 metros quadrados. O setor público, ele tem a função de garantir que as faixas mais 1, 2 e 3 salariais também se aproveitem dessa com certeza. novidade. A pergunta que eu ia fazer, tem lugar, falando português português claro, tem lugar para pobre no centro ou, digamos, é um projeto para jovens descolados em ascensão? Deveria. Eu acho que tem. Não, mas tem as EIs. Tem muitas EIs do centro e nos eixos de transporte coletivo. As EIs são zonas especiais de interesse social, que são 60% tem que ser população de até 3 salários mínimos. Então, é uma série de reserva. Agora, aí, eu queria falar, nós somos mal. Aí dá para atrair capital privado? Privado ou público? Privado ou público. Mas capital privado com subsídio... Teria que ter muito privado, subsídio na área central, mais subsídio nas áreas mais periféricas, o capital privado pode fazer. Agora, precisa ter subsídio público. Aí nós estamos mal. Você perguntou se nós estamos... Eu acho que do ponto de vista da cidade, da legislação e da mentalidade, nós estamos mudando. Agora, nós estamos mal em termos de recursos em nível nacional. A Beth falou, sem recurso nacional nós não fazemos, tá certo? E aí nós estamos mal. Porque você pegar, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida dos últimos 3 anos, né, o que era 45% para até 3 salários mínimos, para a faixa 1, hoje é 6% nos últimos 3 anos. Né, o FGTS tem várias tentativas de tirar o FGTS da área da habitação. Quer dizer, então, se não tiver um funding nacional, aí nós não conseguimos fazer com que a população de baixa renda, os projetos habitacionais para essa faixa de renda consigam viabilizar né, no centro. Então, eu acho que aí nós poderemos ter um centro que tenha essa população de baixa classe média ou de classe média, que pode pagar um financiamento, mas nós não temos a população de renda mais baixa, que ela está no centro, mas ela está onde? Ocupando os prédios que deveriam ser reabilitados para elas mesmas, ou ser construídos novos. Né? Última pergunta para vocês, pega quem quiser. E aqui eu queria diferenciar. Há ditos movimentos sociais de moradia que não são exatamente movimentos sociais, mas há movimentos sociais com demandas legítimas, dependendo de você concordar ou não concordar com a ideologia política desses movimentos, são movimentos legítimos. Os movimentos são parte do problema ou parte da solução? E há interlocução possível e construtiva com os movimentos? Eu acho que o movimento de moradia, principalmente na região central, quando ocorreram as primeiras ocupações, nos anos 2000, ele alertava o poder público para esse problema. Tem prédio vazio, sem ocupar, a gente está ocupando, fazer moradia.
Eu acho que ele é um parceiro importante, desde que sejam movimentos de moradia sérios, que queiram beneficiar os seus associados. A gente vê que às vezes não é o caso como o do prédio aqui. Isso não era um movimento de moradia. E explorava as pessoas com pagamentos mensais altíssimos. E coação física para pagamento de aluguel. Então, eu acho assim, você tem canais de conversa, que, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo tem o Conselho Municipal de Habitação, que os movimentos fazem parte, e aí eles são parceiros. Então, eu acho, aqui no centro, esses 70 prédios ocupados, eles deveriam ser parceiros nas reformas, na minha opinião, porque a pessoa está pagando lá 400 por mês, isso pode ser uma contribuição para a reforma. Então, teria que ajustar melhor esse canal de comunicação. Agora, tem uns que aí exploram a população. Isso não é Não, movimento. tem casos que é caso, digamos, tem questões que são de natureza habitacional urbana, tem casos que é caso de polícia. Mas olha, eu concordo totalmente com a Beth, até mais, vamos dizer assim, porque eu acho que os movimentos são parte da solução do problema, não só no centro, em geral do problema habitacional. Eu comecei minha vida profissional fazendo assessoria para movimento, né? Movimentos na linha da autogestão, tá certo? Que começaram a surgir, e tenho assim, certeza de que em qualquer tipo de intervenção pública, seja a produção de unidades novas, seja na urbanização de favelas, seja na reabilitação de prédios no centro, a parceria entre o poder público e movimentos sociais, ele é muito importante e eles podem, inclusive, ser um instrumento para baratear o custo da intervenção, né? Quer dizer, aí tem várias modalidades possíveis, algumas funcionam mais, outras funcionam menos, mas, em geral, você pegar a produção habitacional feita com participação de movimentos efetivos, né, de movimentos de verdade, né, nós vamos ter sempre soluções de boa qualidade, boa qualidade não sei, mas de melhor qualidade e custos mais baixos que viabilizam um atendimento maior. Agora, existem no centro, existem nas favelas hoje também, etc., quer dizer, uma penetração do crime organizado, né, porque que interessa manter. Assim como interessa manter uma favela não urbanizada, interessa manter uma ocupação, né, não só para explorar os moradores, mas também porque ali vira um ponto de atuação dessas organizações criminosas. Então, isso não é movimento. Tivemos o caso aqui do lado do Cine Marrocos. Isso. Virou o quartel-general do PCC com fuzis e tudo a 150 metros de distância. Não, isso eu vivi na pele porque estava a Secretaria de Cultura, que eu era secretário, tinha, e nós conseguimos tirar, né? Exatamente. Conseguimos tirar, mas realmente é uma questão policial. Exatamente. Né? Que explora as pessoas e que as pessoas são um pouco de escudo. Também tem esse problema. As pessoas viram escudo, né, para essas organizações. Mas eu acho que é parte do problema. Raul. Não, eu acho... Fechando. Os movimentos sociais têm uma preocupação aí legítima e um papel de pressão. Né? Se eles não ocupassem esses prédios, se eles não causassem esse barulho, a gente não estaria falando desses prédios abandonados e vazios. Eu acho que o problema, e que a gente fala pouco, é quando uma ocupação, para causar barulho, depois de 5 anos, 10 anos, você está num prédio sem condições mínimas de salubridade e o poder público olha para o lado. A gente tem prédios aí que estão ocupados há 20 anos. E aí, no dia que houver um incêndio, ou que o prédio cair, ou uma intoxicação, quem vai ser o responsável? E aí eu estou falando de prédios públicos e privados. No caso do privado, o dono vai falar, eu não sou responsável, porque esse prédio estava ocupado e eu não pude reaver. E no caso do poder público, acontece o que aconteceu com o edifício Wilton, que basicamente União, Prefeitura, ficou num jogo de empurra quem era o dono daquele prédio. Um prédio, aliás, que estava nas mãos do poder público há 40 anos. Então, eu acho que esse é um grande problema. E tem um outro problema que eu também acho grave, que até a gente colocou numa reportagem na Vejinha, é quando os movimentos de moradia conseguem recursos via Minha Casa Minha Vida entidades, e que, como diz o nome, né, é um recurso direto do Minha Casa Minha Vida a uma entidade, a um movimento social. E eles dão notas a quem participa mais de protestos, e quem participar mais vai por início da fila na hora de receber apartamentos. Eu acho isso seríssimo, até porque a gente sabe que muitos dos protestos de alguns movimentos sociais não tem nada a ver com habitação. Então eu não consigo entender porque a senhora que está
ocupando um prédio X por uma situação de desespero, vai ser obrigada a ir, sei lá, semana sim, semana não, na Paulista, para fazer manifestações pró-Venezuela, porque se ela não for, ela vai ficar no fundo da fila. Isso eu acho sério. Como é dinheiro público, tem que haver um cadastro sério de quem tem a prioridade em receber um apartamento. Porque senão você acaba aí incentivando os fura-fila. Então isso eu acho perigosíssimo. Não vou resistir a provocar o Nabil. Nabil, você assina embaixo? Não, veja, eu acho que o movimento tem certas regras de funcionamento, tá certo? Que tem que ser aprovadas pelo coletivo, tá certo? Então ele vai estabelecer regras e você tem que ter uma fila, mas vamos dizer assim, você tem que ter uma fila específica de um programa, no caso Minha Casa Minha Vida e Cidade, e tem uma outra fila que é para outros programas de atendimento. Eu acho que a política habitacional não pode ter um programa só, tem que ter muitos programas e várias formas de entrada. Agora, aí cabe a discussão interna no movimento estabelecer como que ela internamente estabelece a sua prioridade. Né? Eu também não concordo que fazer uma manifestação para a Venezuela. Agora, se o movimento está defendendo uma determinada política pública, às vezes não tão diretamente ligada à questão da habitação diretamente, mas que significa uma política pública, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Quer dizer, discussão de orçamentos públicos, certo? É uma discussão que tem a ver com os princípios e a política que o movimento quer implementar dentro da política pública. Então ele estabelece essa... Agora, a questão, eu acho que é maior do que essa. É como é que são tomadas decisões internamente ao movimento. Se existe democracia, se existe, quando são repassados os recursos, se existe transparência na utilização dos recursos. Ou seja, se você tem um processo de democracia interna para definir o que estabelece prioridade na destinação, na lista do atendimento, né? Como é que é feito o gasto do recurso, como é que são contratadas as obras, como é que são contratadas comprado material, quando é compra de material. Então aí você tem que ter uma transparência dentro do movimento. E aí eu vou dizer o seguinte, podem existir movimentos que são sérios, no sentido que não são aqueles movimentos que eu falei antes, enfim, né? Porque tem movimento que tem picaretagem e bandidagem. Nós estamos falando dos que são legítimos. Então, eu estou falando dos que são legítimos, pode ter alguns que são mais transparentes, que são mais democráticos nas decisões internas, e pode ter outros que são menos democráticos e que não têm essa mesma transparência. Então, essa divisão existe e os próprios movimentos reconhecem. Então, eu dividiria aí, para a gente quiser fazer, três categorias que uma é a bandidagem stricto sensu, tá certo? A outra, que são os movimentos sérios, mas aqueles movimentos que são mais autoritários e verticais, e aqueles que são mais democráticos e aqueles que existem processos mais transparentes de prestação de contas e de participação. Muito bem. Gente, eu vou ter que fechar, eu já estourei o tempo. Eu peço desculpas a quem não assistiu, mas que pilotar essa mesa aqui não é fácil, mas eu acho que valeu muito a pena. Acho que tem um resumão, se eu consigo fazer aqui da nossa conversa, é de que nós precisamos ter políticas que necessitam de recursos federais, estaduais e municipais, com prioridade para a área de urbanismo e habitação, voltados para uma espécie de readensamento, recompactação da cidade, porque isso é bom do ponto de vista da mobilidade urbana, é bom do ponto de vista da convivência entre as pessoas, é bom do ponto de vista da vivência cotidiana concreta de uma sociedade democrática. Acho que os instrumentos, mais ou menos, são conhecidos, e acho que a gente precisa fazer o esforço que a gente está fazendo aqui, discutir para colocar esse tema na pauta. E esse é um tema que não é da pauta apenas municipal, é da pauta federal. Tem eleições presidenciais aí. Também sou cético em relação a esse tema se tornar um tema central. Mas o nosso papel aqui é bater bumbo em torno desse tema. Quantos são os brasileiros que vivem em grandes áreas metropolitanas? É 1/3 da população? Me corrijam. Quase 80 milhões. Não é pouca gente. Né? Então é um tema importante, eu espero voltar, agradeço muitíssimo voltar ao tema e a ótima conversa que tivemos aqui com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.